Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que é ele mesmo, e a dos teus servos, que agradam de temer o teu nome. Olha aí, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Queridos, o homem aqui a quem Neemias está se referindo é o rei Artaxerxes. Quando Neemias recebeu a notícia, quando ele enxergou a necessidade, ele falou: opa, tenho que fazer alguma coisa. Ele se doeu com aquela situação, ele sentiu as dores daquele povo, ele se pôs a orar e a jejuar, e ele entendeu que ele deveria então falar com o rei Artaxerxes e pedir agora autorização para ir a Jerusalém e reconstruir as muralhas. E agora ele vai orar para que Deus agora pudesse dar graça a ele, diante do olhar do rei. Ele já havia disposto no coração dele que ele faria aquilo. Ele já havia disposto no coração dele que ele falaria ao rei, intercederia ao rei pelo povo em Jerusalém. Mas antes dele fazer a ação que ele já havia determinado no coração dele, ele ora, ele clama a Deus: Senhor, que o Senhor me dê graça, que eu ache mercê diante do rei. Então aqui, querido, a gente vê a combinação perfeita. Ele está disposto a realizar a obra, mas ele está agora clamando a Deus: Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor me autorize, que o Senhor me dê poder, que o Senhor me dê condições, que o Senhor me dê condição de estar na presença do rei. Eu vou fazer, mas eu preciso do Senhor. Queridos, alguém chegou a dizer que nós, no reino de Deus, nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas precisamos confiar e saber que tudo depende de Deus. E Neemias, ele demonstra isso de uma forma muito prática. Ele está disposto a fazer o necessário, ele está disposto de sair da presença do rei, da corte real, das bebidas e das comidas reais. Ele está disposto a deixar a terra que ele conhecia, a vida que ele conhecia, e ir para um lugar que ele já sabia que estava em grande miséria. Ele está disposto a fazer tudo isso, mas ele, junto a essa disposição, ele está clamando o Deus que é o dono da obra, e fala: Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor me dê graça, que eu ache mercê na presença do rei. Queridos, nós precisamos disso. O Senhor Jesus vai falar no capítulo 15 do Evangelho de João, verso 5, que sem mim, nada, ou algumas coisas nós podemos fazer, nada podeis fazer. Neemias, ele não está num ativismo frenético: vamos trabalhar, vamos reconstruir, vamos levantar, vamos fazer, vamos. Não. Ele está disposto a fazer o necessário, mas ele está clamando a Deus que direcione, que abençoe, que levante os recursos. Queridos, nós precisamos de uma vida de oração assim. Nós precisamos clamar ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, reconhecer os nossos próprios pecados, reconhecer as nossas próprias faltas e nos dispor diante de Deus e pedir que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério, que o Senhor possa então nos usar para reconstruir aquilo que está derrubado ao nosso redor. Mas o texto continua, preciso me apressar um pouquinho. A terceira lição no texto, querido. Primeiro, Neemias se dispôs. Ele é vocacionado diante de ver, de enxergar a necessidade. Ele é chamado ao enxergar a necessidade. Ele se dispõe. A segunda lição é que ele une a sua disposição a uma vida de oração. E a terceira lição, queridos, é que Neemias, então, ele é um conhecedor e é um praticante da lei de Deus. Fala assim: mas pastor, onde é que o senhor viu isso no texto? Olhe para mim, querido, no verso de número 8. Do 5 ao 11 é Neemias orando. É o registro do que ele orou, né? Essa oração forte dele aqui, como dizem alguns. Do 5 ao 11 é Neemias orando. Mas olha o verso 8 e olha o verso 9. Diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar
tenho escolhido para lhe fazer habitar o teu nome. Queridos, essa passagem aqui é a oração de Neemias. Neemias está lá orando ao Senhor. Senhor, o Senhor lembra as palavras da lei de Moisés? Quem é Moisés, querido? Moisés é aquele a qual o Senhor levantou para resgatar o povo de Israel do Egito, e é através de Moisés que os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o que nós chamamos da lei de Moisés, é o que os judeus chamam da Torá, que nós chamamos do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros de Moisés, é a lei de Moisés. E quando Neemias ora, e ele fala exatamente essas palavras, queridos, que o Senhor havia de reunir os rejeitados, que estavam espalhados, e trazer de volta a sua terra. Sabe o que Neemias está fazendo, querido? Ele está citando Deuteronômio capítulo 30, verso 4, a oração que ele faz é idêntica ao que Moisés falou lá no capítulo 30 de Deuteronômio. Moisés está com o povo às margens do Jordão, prontinho para entrar na terra prometida, e Moisés já profetizou e falou: vai chegar um tempo que Deus vai espalhar vocês, mas depois de algum tempo o Senhor vai reunir novamente o seu povo. Isso lá atrás com Moisés, antes do povo entrar ainda na terra prometida. E quando Neemias ora, ele está demonstrando que ele tem total conhecimento da lei de Moisés. E ele, tendo conhecimento da lei de Deus, ele ora de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que ele está pedindo a Deus, querido, casa com a vontade de Deus, é afinado com o que está escrito na sua palavra. Amados, sabe por que muitas das nossas orações não são respondidas? A palavra de Deus nos diz em Tiago, porque nós oramos segundo as nossas próprias vontades, para os nossos próprios deleites. Nós oramos muitas vezes com motivações egoístas, mas o Senhor não está ouvindo não, hein? O Senhor não responde, o Senhor não faz nada, né? Os céus estão de bronze, o Senhor não dá uma resposta. Querido, Neemias ora afinado com a lei de Deus. Ele sabia o que estava na lei de Deus, ele sabia que Deus havia prometido que um dia resgataria o seu povo e retornaria o povo para a sua terra, e ele ora de acordo com um princípio que está na lei de Deus, e ele tem sim a sua oração atendida, querido, porque o que Neemias está pedindo não é nada contrário à vontade de Deus. Neemias não está pedindo de forma egoísta, com uma motivação egoísta, ele está pedindo para o reino, em prol do reino, em prol do povo de Deus, e ele ora de acordo com aquilo que já estava revelado na lei de Deus. Por quê, querido? Porque ele conhecia a lei de Deus, porque ele vivia, porque ele praticava a lei de Deus. Amados, nós perdemos muito, queridos, perdemos muito mesmo, quando não buscamos a orientação de Deus na sua palavra. Nós perdemos muito ao não conhecer a palavra de Deus. O meio mais seguro de você conhecer a Deus é através da sua palavra. O meio mais seguro de você conhecer a vontade de Deus para a sua vida é através da palavra dele. Querido, precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos, e o Deus a qual nós servimos está descrito na sua lei, na sua palavra, está descrito aqui, querido, nesse livro, nesse manual da nossa fé. O pastor Sidraque, na quinta-feira, no estudo bíblico, ele leu e explanou para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23, quando Mateus ali faz um resumo do que era o ministério de Jesus, o que Jesus fez nos mais ou menos 3 anos que esteve aqui conosco. E Mateus 4, 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia, primeiro ensinando, depois pregando e depois curando. O primeiro relato do ministério de Jesus é que ele estava ensinando, depois pregando e por fim curando o povo. É interessante, queridos, quando o pastor Sidraque nos traz essa reflexão na quinta-feira, e ele nos desafia a olhar qualquer versão, qualquer tradução da Bíblia, que nessa mesma passagem sempre o ensino vem primeiro. É porque nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra.
Neemias agora, querido, ele tem uma grande obra a realizar, ele tem um grande desafio, está tudo destruído, amado. A cidade está quase desabitada, as muralhas estão no chão, o povo não queria voltar a habitar Jerusalém, porque não havia segurança alguma, o povo está em grande miséria, mas Neemias, ele conhece a lei de Deus, ele sabe os princípios, ele sabe como se guiar, o que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer, ele tem conhecimento da palavra e ele vai se guiar, ele vai se nortear nas suas decisões, cada dia, diante daquilo que ele conhecia da lei de Deus, e isso, amado, nós precisamos, queridos. Nos dias de hoje, tanta pregação de autoajuda, tanta mensagem que parece estar mais massageando o nosso próprio ego do que qualquer outra coisa, tanta mensagem do Evangelho que parece que nós estamos preocupados mais é conosco mesmo, mas, como foi dito em Mateus 4:23, o Senhor Jesus pregava o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino de Deus. Conheça a palavra, querido. Isso vai lhe dar muita segurança ao decidir muitas coisas na sua vida. Conheça a palavra de Deus, porque na hora da prática, na hora da decisão, na hora do agir, na hora da ação, você tem norte, você tem rumo, você tem direção, você tem um alicerce seguro para você apoiar os seus pés. E amados, nós vamos encerrar por aqui, no capítulo 1 então, as 3